presença do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Só resta nos agradecer a Ele, diz o pastor, momento de Louvado agradecer seja a Ele Deus. por tudo. Nós somos tão perdidos, né? É verdade. Mas temos que agradecer a Deus. Glória a Deus. Ontem, no fim da tarde, eu tive, por minha parte, foi um bom aproveito, pastor. É verdade. De tarde. É verdade. E talvez a gente mesmo cristão, a gente fica dispersos. A gente está salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. É verdade. Mas o seu próximo está se definhando, o seu próximo está indo para trás e você achando que está com a salvação garantida, deixando o seu próximo a se perder. Por coisas vãs, por coisas fúteis. E tem também aquele próximo que talvez não conhece a palavra de Deus e foi bem aproveitoso ontem. Louvado seja tarde. Deus. É verdade. Temos ali um pessoal ali que está acidentado, mas que Deus é na vida deles, Deus consola, Deus há de restaurar a saúde dele, que ele possa ter o seu ponto de cada dia digno, para poder continuar a sua trajetória, para continuar trazendo os seus objetivos, porque não há nada mais digno de que a pessoa que trabalhar, digno do seu próprio suor, que Deus nos agrada. Não que Deus não faz com que nós possamos ajudar, mas é de pronta gratidão a pessoa se sente mais feliz com ele, com seus próprios objetivos, com seu próprio suor, conseguir o seu êxito. Então, ontem à tarde foi uma aprendizagem para mim. De tanto tempo a gente servindo ao Senhor, não custa nada você tirar um tempo para poder ir visitar o irmão, trazer uma paz, trazer um consolo, trazer uma paz. E também ouvir as reivindicações também é necessário. Né? Se nós pudermos ter alguma coisa para oferecer, que nós oferecemos, primeiramente Deus, o Espírito Santo que nos capacita para estar. E hoje aqui estamos louvando e reverenciando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero deixar a ligação com os irmãos nesta manhã. Glória a Deus. Em 1 Samuel, capítulo 3. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. 1 Samuel, capítulo 3. Glória. Versículo 2. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Amém? Amém. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Capítulo 3, versículos 3. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, a respeito do profeta Samuel, um livro histórico que foi foi o último juiz, a pessoa bendita de Deus escolheu para trazer a palavra, trazer à luz as escrituras, trazer à luz aos mandamentos de Deus aquele povo de Israel. Uns 15 dias, 20 dias atrás, o nosso irmão Rafael trouxe a ministração sobre a vida da sua mãe. E o nosso irmão foi bem agraciado por trazer e ministrar a palavra sobre a mãe desse profeta Samuel. Aqui nós encontramos no capítulo 3, do versículo 3 primeiramente, que a lâmpada de Deus ainda não havia sido apagado. Que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. É verdade. Livro histórico. Samuel foi chamado, os irmãos conhecem o chamado de Samuel, foi bastante objetivo. E ele respondeu: eis-me aqui. Até então ele não sabia, não foi ouvido 3 vezes para ver o que era a palavra de Deus.
a orientação do sacerdote para responder: eis-me aqui. Louvado seja Deus. O curioso é que quando a sua mãe era atormentada, era afligida pela sua escrava, porque então Penina era escrava, ainda era serva, mas ela tinha um triunfo nas suas mãos, que era conceder filhos para o seu senhor. Meu E a Deus. sua mãe, que era a esposa, era afligida por esse tal Louvado motivo, seja. porque não concedera filho. Mas ela não deixou de buscar a Deus. É verdade. Todo ano ela subia ao templo para apresentar a Deus o sacrifício, junto com seu esposo e a serva, mas ela ia triste, ela ia amargurada, com o coração contrito, porque do lado dela ia a pessoa que o afligia. Deus. Então ela, momento triste, não só de tristeza e de ficar para trás, mas o que afligia ela, irmãos, ia do lado dela. Não tinha como ser ou expulsar a ela, porque era uma pessoa que vivia os cuidados de Deus, ela era uma pessoa que perseverava na presença de Deus, e era constante, mas ela pedia a Deus que o fizesse algo que ela queria. Oh, Deus. E ela foi direto no seu propósito, sempre pedir a Deus um filho, porque era triste para ela ver os filhos crescendo da outra mulher e o filho dela não ter filho. No capítulo 2, depois dela agraciar, ela entregou e concedeu filhos. Ela começa o capítulo 2 de 1 Samuel, adorando a Deus, uma oração maravilhosa, enaltecendo esse Deus que tudo pode, que tudo tem a dar nas nossas vidas, a nossos seres. Ela começa a agradecer a Deus, não colocando aquele que vinha de empecilho, mas o Senhor. Ela ia exaltando ao Senhor. O Senhor é Deus que punha em lugares altos e faz abater aqueles que têm altivez. No sentido literal da palavra, de todo o sofrimento que ela veio a sofrer. Naquele momento ela estava agradecendo para aquele momento que ela teve na vida dela. Deus. Ela estava agradecendo a Deus nas suas orações. Aleluia. E o mais curioso é que quando ela estava nessas orações, ela estava nessas petições todo ano, subindo ao templo para louvar, entregar a Deus o sacrifício. Tinha um sacerdote, Eli, que, como de costume, os irmãos conhecem a palavra de Deus, era a linhagem que prosseguia, era dado prosseguimento de filhos pós filhos, para continuar o sacerdote, para continuar os mandamentos, para continuar a liturgia de que Deus deu a Moisés no deserto. Louvado seja Deus. Chegamos no capítulo 3. Mas embora que quando Samuel foi gerado nesse âmbito, a casa de Eli Glória a Deus. já não era das melhores coisas na casa dele. Deus. As coisas já não andavam muito bem, mas o propósito dela não deixava, apesar do sofrimento de Ana, apesar dos conflitos internos e externos que abatia ela, não deixava de servir a Deus, porque era um lugar escolhido de Deus. Aleluia, meu Deus. Talvez nos bastidores era propagar e implodido as coisas que aconteciam no templo, mas ela não deixava de servir a Deus e louvar a Deus, entregar a Deus o seu perfeito louvor, a sua adoração, a sua petição de pedir a Deus, independente de que acontecia no templo, independente do que acontecia com os sacerdotes que faziam no templo, ela não deixava de louvar a Deus. Aleluia. Ela não deixava de reverenciar esse Deus. Ela sempre procurava o objetivo, o propósito, porque ela era comissionada a servir a Deus, e era o propósito de Deus na vida dela e consequente na vida do povo de Israel. Aleluia. Quando começa o capítulo 3, Grande é o Senhor. fala que Deus não falava mais ao povo, já eram raras as visões, já não era audivelmente
falando, Deus não falava. Era raro, se falasse era raro. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Aleluia, meu Deus. Deus é objetivo, Deus nos dá o poder, a direção, porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, como eu disse ontem na casa do nosso irmão ali, nós fomos predestinados. Se nós não fôssemos predestinados, escolhidos, nós não tínhamos nenhuma capacidade, nós por nós mesmos não seríamos capazes de estarmos aqui, mas nós somos selados com o selo da promessa e estamos hoje reverenciando esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Note que quando ela pede a Deus um filho, ela poderia muito bem ficar com esse filho e não fazer mais nada agora ali, pegar como troféu com Rafael, e levantar, e podia estregar a sua serva, que eu também tenho. É verdade. E Deus agraciou ela de tamanha bênção e concedeu ter filho, e não só filho, mas depois de Samuel teve mais 4 filhos. Louvado seja Deus. Foi agraciado. Louvado seja Deus. O que eu aprendo nessa lição de Ana, porque como ela recebeu a bênção, Glória a Deus. e a bênção ela entregou para Deus. Aleluia. Curioso, porque foi um tipo de troca. Se ela pediu a Deus a bênção, Deus concedeu ela a bênção e ela devolveu a bênção para Deus. Aleluia. Diz a história que entregou o menino, depois de desmamar o menino, levou para o santuário de Deus. De ano em ano ela levava a vestimenta do menino, conforme o menino ia crescendo, ela levava o manto, a túnica, para que ele pudesse trocar, porque do ano passado já estava curto, ela tinha que levar o outro para ele. E com isso, na casa de Eli já não estava de mal a pior. No capítulo 3 fala que as visões não eram frequentes, Deus não falava, era raro a presença de Deus. Momentos da história onde mais se viu a presença de Deus foi no tempo de Moisés, no tempo de Elias e no tempo do próprio Jesus Cristo se faz presente, que é o próprio Deus. No tempo de Josué, já foi ao longo de uns 3 séculos, mais ou menos 300 anos, que Deus cessava de falar. Grande Deus. Mas a lâmpada de Deus ainda não estava apagada. Louvado seja Deus. O que a lâmpada de Deus traz naquele tempo era que quando Paulo escreve aos Coríntios, como o pastor falou, segundo os Coríntios capítulo 4, Aleluia. que o mistério que nos traz a morte, ele era glorioso, irmãos. O mistério era glorioso, tanto que o povo de Israel não poderia fitar os olhos na presença de Moisés, porque a glória, embora que seja pouca, mas era de tamanha, porque era o momento deles, para que eles continuassem continuassem, porque era um povo escolhido. Mas com o passar do tempo, a geração passa, as pessoas começam a esquecer, começam a deixar de reverenciar esse Deus, mas no sentido de que Deus ainda escolhe os remanescentes para a tua obra. Deus escolhe os descapacitados, Deus escolhe os chamados, Deus escolhe os comissionados para a tua palavra, para a tua obra. E Deus viu na pessoa bendita de Ana, do improvável, mulher que é estéril, mas ela na persistência. Deus começa a forjar um novo projeto no meio do povo de Israel, porque a lâmpada estava quase se apagando e na casa de Eli não tinha aqueles remanescentes que pudessem continuar a trajetória da palavra de Deus, uma reverência da palavra de Deus. Os irmãos conhecem que os filhos de Eli eram profanos, Hófines e Finéia, eles eram sagazes, eram cheios de pecado, cresceu na igreja, eles não serviam outros deuses, não serviam os Abalaíns, não serviam os asteroides, não serviam as azeras, mas cresceu dentro do templo, cresceu vendo a liturgia, cresceu vendo a Torá, cresceu vendo a lei de Deus, o seu próprio pai serve como um sacerdote, eles cresceram vendo isso. É triste, irmãos,
pessoas que se perdem dentro da igreja. Conhecedor da palavra de Deus, mas os filhos de Eli, eles diz a palavra de Deus que ele se prostituía na porta do templo, e a lâmpada de Deus estava quase se apagando. E Deus concede um propósito, um objetivo de ter esse menino entregue na mão do sacerdote Eli. Diz a palavra que quando os filhos de Eli faziam as barbulhas, sacaneava, roubava os sacrifícios do templo, se prostituía com as mulheres na porta do templo, Samuel ia crescendo na graça, no conhecimento, na presença de Deus. E Deus faz com que Samuel vai crescendo, ouvindo o que Eli ensinava, a instrução, porque ainda aí havia remanescentes na casa de Deus. Aleluia. Muitos querem ver prodígios e maravilhas, mas não podemos fechar os olhos, porque na casa de Deus há o trigo e há o joio na casa de Deus. E eles vão de crescer juntos. Mas naquele grande dia da ceifa vai ser separado. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos, de deixar que não haja acontecendo isso e aquilo, mas há remanescentes. Mas a lâmpada de Deus ainda está acesa. Há pessoas que ainda perseveram na presença de Deus. Há pessoas que não têm uma fé genuína na palavra de Deus. Há pessoas que ainda oram. Há pessoas que ainda louvam. Há pessoas que ainda jejuam. Há pessoas que fazem visitas. Há pessoas ainda que têm um propósito escolhido, porque é o objetivo da presença de Deus na vida dele. Aleluia. E Samuel foi escolhido ainda menino para a casa de Deus. Os sacerdotes que deveria fazer isso, porque Eli já estava velho, não poderia mais ver, já estava curvo as suas visões, mas ainda tinha aquele entendimento, ele ainda perseverava ainda a presença de Deus, mas estava na iminência de passar aquele posto de sacerdote para os seus filhos. Mas para quem? Eli ia passar a capa. Para quem Eli ia passar o efode? Que as 12 pedras tapadas na pedra que o sacerdote usava. Quem ia usar a capa? Quem ia ataviar o lampardo, as lâmpadas do santuário de Deus? Mas diz o capítulo 3, no versículo 3, que a lâmpada de Deus ainda não havia apagado. Louvado seja. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Ainda há pessoas, meu irmão, minha irmã, que ainda prezam pela essa palavra. Ainda há pessoas que regozijam com essa palavra. Ainda há pessoas que temem a Deus, porque é um Deus poderoso. É um Deus que tudo pode na vida dessa pessoa. É a pessoa que ainda preserva os mandamentos de Deus. Que nesta manhã nós sejamos essa pessoa que conserva os mandamentos de Deus, que nós possamos ser preceitos diante da presença de Deus, que nós dormimos nos pés do Senhor, descansamos nos pés do Senhor, que nós possamos ser felizes diante da presença do Senhor. Samuel menino, creio eu que não poderia ainda oferecer sacrifício, porque o sacrifício era acima dos 30 anos, como diz o mandamento, como diz a lei de Moisés. Escolhe os mancebos, sacerdotes da tribo de Levi, para eles oferecer sacrifício a partir dos 30 anos. E Samuel, ainda menino, nos fala que era uma idade de 12 anos, mas eles estavam vindo Eli, vindo alguns remanescentes ainda, mas os próprios filhos de Eli eram profanos, a qual os que ia substituí-los, porque Samuel morava na casa de Eli. Samuel via o que os filhos de Eli faziam. Ele poderia seguir essas coisas que os filhos faziam, que era bem mais fácil do que sacrificar. Samuel podia ser pervertido com os filhos de Eli, mas diz a Bíblia que Samuel ia crescendo na graça e no conhecimento. E Deus foi tendo misericórdia de Samuel. E Samuel foi crescendo. E nessa noite, Samuel dormindo no templo do Senhor. Não só Samuel, mas tinha outros, porque tinha um lugar reservado dos sacerdotes.
porque era serviço, porque a lâmpada não poderia pagar. Se pagasse era uma coisa triste, porque não poderia apagar de forma alguma a lâmpada do santuário de Deus. E tinha pessoas para poder fazer esse serviço. Nos dias de hoje, a lâmpada de Deus está quase se apagando, mas ainda há remanescente, ainda há pessoa que persevera, ainda há pessoas que crê nessa palavra, por isso ela ainda está de pé. Jesus disse que se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é que nós possamos viver só com esse grão de mostarda, mas nós possamos algargar mais, porque há espaço para crescer, porque quando ela cresce, é uma árvore frondosa, grande. Então Samuel não ficou pequenininho, ele crescia na graça e no conhecimento. Aleluia. Samuel foi um homem que ungiu 2 reis. Foi um homem não só profeta, ele foi juiz, ele foi sacerdote e também escritor, o qual escreveu sua própria, segundo os historiadores, seu próprio livro. Aleluia. E Deus revela, e Deus chama Samuel 4 vezes, 3 vezes, no chamado. Ainda não conhecia a Jesus, mas fazia as coisas que o sacerdote ali mandava fazer. Deus. Ele não tinha talvez a intimidade com Deus, mas fazia o que o teu servo mandava, o teu patrão mandava. Pessoa obediente. Quantas na casa do Senhor não querem obedecer os nossos líderes? Imagine obedecer a Deus. É triste, mas há em nosso meio esse tipo de pessoa. Porque os filhos de Eli, que era para fazer, não faziam. Foi preciso Deus fazer um propósito na vida da mãe de Samuel, entregar a ele, conceder a ele. O propósito de Deus, irmão, é maravilhoso. Nós não conseguimos entender só quando passamos pelo processo. Lá na frente, talvez você queira o seu processo agora, mas é posterior. Na frente você vai entender o que é o propósito de Deus. Nós estamos longe, entendemos o que era o propósito de Deus na vida de Ana. Nós conseguimos distinguir bem o que foi a vida de Ana, porque no momento não tinha quem ela corresse a não ser Deus. É verdade. Meu Deus. Mas nós estamos longe e vimos o sacrifício que ela fez. Nós estamos longe e vimos o que Samuel passou. As atrocidades que o povo sofria, a perseveridade. E com isso Deus não foi se agradando dos filhos de Eli. E Deus chama Samuel deitado. Aí Samuel faz essa oração depois de Eli dar a ele as ordens. E Eli naquele momento reconhece que Deus estava falando. É verdade. Deus ainda estava de prontidão para ouvir. Quantos anos Deus não falava de forma extraordinária com o povo de Israel. Antes já havia um profeta que tinha revelado a Eli que Deus ia passar por um processo de restauração. Aí vem Samuel. Deus chama Samuel ainda criança, ainda infantil. E Deus entrega tudo para Samuel. Louvado seja. Samuel fica com medo de falar para Eli. Eli de manhã cedo bate na porta lá, Samuel com medo de abrir a porta, ele fala: sou eu, Samuel. Conte tudo, não esconde nada que o Senhor falou para você falar para nós. No sentido, irmão, que nós entendemos. Deus é poderoso. Samuel fala tudo para Eli. Revela tintim por tintim para Eli. Glória a Deus. Ó Eli, meu que me ajudou. Vai acontecer isso, aquilo, isso e isso. Mas é preciso. Talvez as circunstâncias da vida, nós passamos pelas provas, passamos por dificuldades. Talvez nós entendendo, como eu disse, lá na frente, nós vemos o agir de Deus. Mas Ele está passando por você. Não é no silêncio de Deus que achamos que Deus não está conosco. É no silêncio de Deus que Ele trabalha para nossas vidas. Porque
Porque Ele é Deus, Ele não depende de nós para que Ele faça a sua obra. Ele escolhe. Se você não quer, tem outras pessoas que ainda vão ser reverenciadas, vai ser alcançada com essa graça. E Deus alcançou o Samuel, ainda criança, para fazer esse projeto, para esse maravilhoso, e ser abençoado por Deus. Porque os filhos de Eli tinham tudo para ser uma grande nação, tinha tudo para ser próspero, mas Deus não se agradou das suas atitudes, dos seus pecados, e consequentemente a própria nação estava sofrendo com seus pecados, porque eles eram a porta do céu, eles que eram o detentor da verdade, do mandamento, eles que tinham que redigir a palavra de Deus. Eles nesse momento estavam sendo omissos com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão neste momento sendo omissos, mas que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã. Mas que Deus venha nos regenerar nesta manhã. Para que Deus coloque um propósito, um objetivo de nós continuarmos a ser perseverantes diante da palavra de Deus. Porque esta palavra ela é perene, ela é constante. Diz uma canção que diz: tão certo como nós respiramos, e como amanhã que há de vir, como o sol que há de vir, como diz o salmista, amanhã o sol há de voltar. Assim é a palavra de Deus, porque Deus tem compromisso com a verdade. Deus é objetivo nos seus afazeres, nos seus aprovetos, nos seus projetos. Ele não se frustra e nem deixa ser frustrado, porque Ele é Deus, Ele é um ser completo, Ele é a plenitude, Ele é tudo. Louvado seja o teu nome. E Deus foi com Samuel. Louvado seja. Deus abençoou Samuel. Glória a Deus. Deus foi com ele nos seus trajetos. E ele foi um homem que foi reconhecido, e a sua fama crescia em toda a região, como servo de Deus, como um homem escolhido de Deus, um homem que julgou a nação de Israel, um homem que deu orientação ao povo de Israel, um homem que o fez com que ungisse reis da escolha do povo. Estava sendo perverso, mas Deus o permitiu. Mas a pessoa bendita de Samuel. Samuel era um homem que louvava a Deus. E nós não podemos ser diferentes nesta manhã. Nos dias de hoje, nós temos que continuar nessa perseverança. Nos dias de hoje, nós temos que continuar para que essa lâmpada não se apague das nossas vidas. Para que essa palavra, que essa lâmpada, que é a palavra de Deus, que ilumina os nossos caminhos, para que nós não possamos tropeçar, nem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que esta palavra, que esta lâmpada, que a luz, para os nossos caminhos, nós vamos trilhar os caminhos santos do Senhor. Samuel foi obediente e preservou aquele rito que o Senhor deu. Consequentemente, chegou até nós a palavra bendita, que chegou em Jesus Cristo, o mistério que foi revelado a nós. Agora, restamos nós louvarmos a Deus, sermos perseverantes na palavra de Deus, não sejamos errantes, mas sejamos obedientes diante da fé, diante dessa palavra de Cristo, diante dessa palavra de Deus, porque as leis foram escritas em pedra e ela foi gloriosa, mas no momento ela foi desvencilhando, porque devido ao pecado, devido à maldade do homem, devido à perversidade do homem, devido às transgressões do homem, foi deixando. Por isso que Samuel disse que a lâmpada estava quase apagando. Naquele momento, naquele contexto, talvez ele não entendia por que estava, mas já na sua velhice, com certeza, ele entendeu que era o agir de Deus. Talvez agora, meu irmão, minha irmã, você está passando por um processo e você não vai entender. Mas não deixe que a lâmpada, que é o Espírito Santo, que é esse Deus maravilhoso, que agora é o Espírito Santo que vai nos otorgar, que é o Espírito Santo que vai nos conceder, é o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida, é o Espírito Santo que faz com que você conheça o seu desfruto dos prazeres celestiais com Cristo Jesus. É esse Espírito Santo na nossa vida, é esse Espírito, é essa palavra, é essa verdade que nos faz triunfar nos lugares altos, nas mansões celestiais. É esse Espírito Santo que não pode apagar de nossas vidas.
nesta manhã Deus vem nos agraciar com essa palavra. Que essa palavra seja viva e eficaz. Que ela seja penetrante na vida de cada um nesta manhã. Que essa palavra venha fazer morada. Que a misericórdia de Deus venha nos abençoar e cobrir com toda sorte de bênção. Que essa palavra nos faz triunfar. Que essa palavra nos faz vivificar. Não seja com a mente cauterizada, mas que esta mente, que esta palavra venha trazer em nós um conforto espiritual. Que esta palavra, que é a palavra de Deus, que traz consolo para a nossa alma. Samuel creu na palavra de Deus. Samuel creu no chamado. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Uma oração curtinha que Samuel falou para Deus. Eis-me aqui, Senhor. E Deus revelou a Samuel. O profeta Isaías também, seu chamado: eis-me aqui, Senhor. Eu sou profano. Meus lábios são impuros. Não sei como, mas envia-me a mim. O Senhor purificou os lábios de Isaías. O Senhor abençoou a vida de Isaías. Ele viu a glória de Deus. Samuel talvez não a glória, mas creu naquela palavra bendita: eis-me aqui, Senhor. Nós possamos também fazer o uso dessa palavra, dessa oração que Samuel fez: eis-me aqui, Senhor. Usa-nos. Faz com que nós possamos ser objetivo nos propósitos debaixo da tua potente e poderosa mão. Porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Sem ti nós não vamos a lugar nenhum. Sem ti nós somos folha, nós somos pó. Sem ti nós somos barco à deriva. Sem ti nós naufragamos. Mas o Senhor é o nosso corpo. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é que nos guia. O Senhor é que nos transporta, nos faz lugares altos. O Senhor que tira nós do lamaçal de pecado e coloca entre os como diz na oração de Ana. O Senhor é que abate e também exalta. Essa é a oração de Ana. Samuel foi agraciado, foi entregado. Não se deixou levar pela artimanha do inimigo, porque estava ouvindo, ele cheirava, ele via isso dos filhos de Eli. Mas ele foi obediente, preferiu escolher a parte mais honrosa, que é louvar a Deus. Ele preferiu ser obediente, como foi Davi, e sempre servir ao Senhor. As dificuldades vêm, a tristeza vem, bate a nossa porta, mas Jesus está na nossa causa. Jesus é aquele que intercede por mim e por você. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário, na qual eu e você não poderia. Mas ele fez isso por nossa causa na cruz do Calvário. E aqui hoje estamos para que esta palavra, que é a lâmpada, que é o Espírito Santo, continue acesa em nossas vidas. Que nós possamos também fazer com que esta lâmpada seja acesa na vida de outras pessoas, com nossas atitudes, com nossos testemunhos, com nossas orações, com frutos das nossas petições, porque Deus agrada os nossos frutos. Glória a Deus. Frutos bons. Nós continuamos levando essa palavra àquele que tão necessita, que é para o reino de Deus. Glória a Deus. Que nesta manhã Deus seja alcançado com a misericórdia, com a graça de Deus nesta manhã. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo esteja na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus.